Oi, quinto ano. Vamos dar continuidade, então, em história, na página 12, tá bom? Desculpa a minha voz, mas a Pro tá bem fanha, bem rouca. Eu vou tentar falar devagar para vocês poderem me entender, tá? Como nós temos falado até aqui, lá na Mesopotâmia surgiu muitas coisas, né? Foi lá que surgiu as primeiras civilizações, foi lá que surgiu a troca de mercadorias, foi lá que surgiu a escrita, foi lá que surgiu também as primeiras leis, tá? Então eu vou falar um pouquinho exatamente sobre isso, tá? A primeira vez que foi escrito regras e leis, tá bom? Para ter uma vida em sociedade de uma forma plena e tranquila, para que todos pudessem obedecer, para que todos pudessem cumprir e mantendo assim uma ordem, né? Não estamos falando de algo, de uma cidade pequena, né? De uma vila, de um pequeno grupo de pessoas. Estamos falando de uma cidade muito complexa, muito grande, com uma população muito extensa, tá? Tanto que tinha vários outros reinos, né? Cada um tinha suas regras, cada um tinha os seus tipos de leis, que era específico do seu local, tá bom? Então, naquele tempo, era diferente essa questão. Hoje nós temos leis, né, que aqui comandam o país inteiro. Naquela época, cada local tinha suas próprias regras estabelecidas, tá? Então, dependia do que acontecesse, você ia ser julgado, você ia cumprir as leis que era do local específico, tá bom? E não da sua cidade de origem, tá? Então, vamos lá. Código de Hammurabi, tá? Para entender o funcionamento da vida política de Mesopotâmia, vamos conhecer o exemplo de um dos governantes na região, Hammurabi. Então, esse Hammurabi era um rei, tá? Era o líder principal de uma região que ele governou, né? Ele viveu de 1792 a.C. até 1750 a.C., tá? Hammurabi destacou-se pela organização e criação de leis que passam a ser válidas para todos os súditos do seu império. Lembra que eu acabei de falar? Dependia do reino, dependia do império, cada um tinha suas regras, cada um tinha suas leis, tá? Então, no império de Hammurabi, foi ele que estabeleceu essas regras, tá bom? Entre os conjuntos de leis emitidos na sua época, ficou chamado como Código de Hammurabi, também se estabeleceu regras para a vida em sociedade. Então, tinham leis, tá? Diversas, mas também se estabeleceu regras para que o povo cumprisse, tá? Que o povo soubesse agir em sociedade, agir em grupos, tá bom? Para que pudesse sim manter a ordem e a organização no império, tá? Esse conjunto de leis contavam com 282 cláusulas que foram gravadas em um monumento em pedra basalto negro, que é essa pedra aqui, gente, tá? Em 1901, o monumento foi encontrado por pesquisadores em Sussá, tá? Que é uma antiga cidade que fez parte do Império da Babilônia, que esse Império da Babilônia era exatamente aonde Hammurabi comandava, tá? O Código de Hammurabi continha antigas leis que já existiam entre povos da Mesopotâmia e organizava outras que tratavam de direitos e deveres, punições e propriedades. Então, lembra das regras, né? Então, as regras falavam sobre o quê?
os direitos que a população tinha, os deveres que a população também tinha, mas ali também falava sobre as punições. Então, se a pessoa cometesse uma infração contra essa lei, contra essa regra, tinha punições, tá bom? Sobre as propriedades, os donos de propriedades, né? Como deveria agir, como deveria ser tratados seus empregados. Naquela época era muito comum ter escravos, tá? Como eu mandei o vídeo para vocês na aula anterior, fala um pouquinho sobre isso. Então, como existia muitas guerras entre outros povos, quando eles ganhavam, o que essas pessoas faziam? Levavam para si, né, a população daquele local e tratavam eles como seus escravos, tá bom? Esse é o monumento de Hammurabi, tá? Ele está no Museu de Louvre, em Paris, tá bom? Ele tem uma altura de 2 metros e 25 centímetros, tá bom? Sua superfície é coberta por textos e escritas. Não dá para ver, tá? Porque aqui é uma foto. Eu vou tentar achar na internet para vocês se tem uma imagem mais nítida que dá para ver essas escritas nessa pedra. Mas em toda a sua volta, ela está cheia de escritas, exatamente somente sobre as leis e as regras, que é o Código de Hammurabi, tá? Tem o jogo da verdade aqui. Com tudo que a gente falou, vocês vão me falar se é verdade, sim ou não, tá? Se for verdade, escreve verdade, se for falso, escreve falso. Mas qualquer coisa, volta um pouquinho o texto, tá? Leia com mais calma, tá bom? Beijos, quinto ano.